Hoje acontece o 5º julgamento do serial killer que ficou conhecido nacionalmente após ter sido apontado como autor de 18 mortes. O julgamento de hoje é pela morte de Tâmara Vanessa dos Santos e também pela tentativa de homicídio contra um homem e uma mulher em junho de 2024 no bairro da Ponta Grossa. Nós vamos agora direto até o Fórum do Barro Duro com a repórter Mônica Hermílio ao vivo para que a Mônica possa nos trazer informações e saber, Mônica, como é que está sendo amanhã desse julgamento, né? Já é o 5º julgamento em que participa aí, configura como réu um dos maiores serial killers do Brasil, né? O 5º serial killer, maior serial killer do Brasil, infelizmente. Bom dia. Pois é, Wilson, bom dia para você, bom dia para todo mundo, né, que está acompanhando Fica Alerta junto com a gente desde cedo, né, nossa equipe acompanha esse quinto júri que o Albino dos Santos participa, né, como você colocou, ele é apontado como autor de 18 mortes e pela 5ª vez ele passa agora pelo banco dos réus. O júri começou por volta das 9 horas da manhã, né, o Albino, por não ser uma pessoa pública, né, ele pediu para que a imagem dele não fosse divulgada dessa vez, por mais que tenha sido amplamente divulgada durante todos os casos, né, que a gente trouxe, por mais que tenha sido divulgado em outros júris, porque esse aqui já é o 5º, dessa vez ele não permitiu que a imagem dele fosse divulgada e o juiz acatou e a imprensa precisa acatar também. O esposo da Tamara, né, o José Gustavo, ele foi ouvido logo no início, né, do júri, foi o primeiro a ser ouvido, ele foi o primeiro a relatar em juízo tudo que aconteceu. O José Gustavo, logo no início, passou mal, precisou ser atendido no posto médico aqui do fórum, né, porque ele apresenta um quadro de depressão desde o dia do ocorrido, que aconteceu no dia 8 de junho de 2024, quando a Tâmara Vanessa, o José Gustavo e a Lady Jane estavam saindo, né, estavam a caminho de uma celebração. Eles são de uma religião de matriz africana. Nesse dia tinha uma celebração, eles estavam preparando alimentos, né, comidas, caldinho. Então eles estavam voltando para casa para fazer essa preparação, para participar dessa festividade, quando eles foram abordados e sofreram os disparos, né? Como a gente sabe, a Tâmara Vanessa não resistiu aos ferimentos, morreu na hora. A Lady Jane foi atingida também, o Luiz Gustavo atingido nas costas. Os dois sobreviveram, apesar da Lady Jane, que é mãe de santo, tanto da Tâmara Vanessa quanto do José Gustavo, ela passou ainda dias em coma, inclusive quando ela retomou do coma, ela ainda passou um período com problemas na visão, sem conseguir enxergar. Foi todo um transtorno, né? Todo um trauma. Tanto é que ela também se sentiu mal, ela também não ficou bem no momento em que ela foi prestar o depoimento dela. Voltando ao que o José Gustavo narrou, né, durante o depoimento dele em juízo, ele narrou que estava indo para casa, né, como a gente colocou aqui, com a mãe de santo, onde cortariam umas verduras para um evento que eles participariam. Luiz Gustavo hoje tem balas alojadas pelo corpo. Nós também, quando conversamos com ele, mostramos esse detalhe. Ele tem balas alojadas no corpo. E durante o depoimento da Lady Jane, ela repetiu toda essa narrativa que o Gustavo colocou, né? Disse que não entende a motivação porque ela não tem envolvimento com nada. Porque na época, Wilson, se divulgou, né, se falou, se especulou que eles teriam envolvimento com o tráfico de drogas e que foi provado, né, que não existia isso. A gente sabe que o Albino, ele apontava as vítimas dele, né, como sendo pessoas envolvidas com tráfico, pessoas envolvidas com coisas ilícitas, coisas erradas. Era essa desculpa, né, na cabeça dele que ele utilizava para matar essas pessoas. A Lady Jane também alegou estar em um alto grau de depressão, né? Também foi medicada porque ela passou mal no início do depoimento dela. Ambos ficaram, como eu falei no início, quando ela recebeu os tiros, né? Foi alvejada pelos tiros disparados pelo Albino. Ela ficou internada por 9 dias, sem memória e sem visão por pelo menos 5 dias. E eles foram socorridos pela população quando tudo aconteceu. Nós conversamos com a Lady Jane e com o Gustavo um pouco depois que eles prestaram os depoimentos. Muito emocionados, claro, por ficar frente a frente com o Albino dos Santos, né, durante esse momento em que
vai se colocando todas as informações. O Albino foi ouvido também, daqui a pouco eu vou falar sobre esse depoimento do Albino, mas primeiro nós vamos ouvir o que disse a Leidjane. A Leidjane Gomes de Freitas, comerciante, mãe de santo, mãe Peu, e que foi uma das vítimas sobreviventes do Albino desse 5º júri. Vamos ouvi-la. A dor que eu senti de eu nunca ter feito mal algum a ele, e ele ter tido essa coragem de tirar a vida da minha filha, de ter tirado no meu filho, que até hoje tem balas no corpo, uma bala na cabeça, né? Como todos sabem. Até hoje eu tenho sequela, vivo nervosa, tomo remédio, mas eu foco na minha santa, porque se Deus, primeiramente, de cima de tudo, e minha santa me deu o privilégio de hoje eu estar aqui novamente, porque ela sabe do que eu fui capaz, eu nunca fui mal com ninguém. Leidjane, você conhecia ele? Você sabia que ele estava te perseguindo, que ele perseguia você? Você esperava que isso acontecesse? Nunca vi esse homem na minha vida. Apesar dele morar perto da gente, mas a gente não ia imaginar que tinha um louco, eu não sei o nome que a gente dá para uma pessoa dessa, tão perto da gente, que é tão tal que ele morava perto da esposa do meu filho e deles. Então, para eles ir para o meu barracão, todos os dias ele passava pela porta dele. Esse é o depoimento da Leidjane, não é, que não entende a motivação do Albino para cometer tamanha barbaridade, né? Barbaridade essa que tirou a vida da Tâmara Vanessa e deixou ela 9 dias internada, em coma, 5 dias sem enxergar e até hoje com sequelas, né? Sequelas emocionais que ela vai levar para o resto da vida. Nós conversamos também, Wilson, com o José Gustavo, que era marido da Tâmara, que também foi atingido por 3 tiros. Ele ainda tem balas alojadas nas costas. Nós mostramos, inclusive, né, essas imagens. A gente vai mostrar para vocês essas imagens. E ele agradece por estar vivo e também não compreende, né, por que tudo isso aconteceu. Vamos ouvi-lo. Eu devo tudo, independente de crença, eu devo tudo a meu pai Ogum, que me manteve de pé até agora, porque eu levar 3 tiros e continuar vivo. E ainda mais onde a bala bateu, que eu tenho uma bala alojada entre uma costela e outra, que dá pra ver aqui, onde o furo entrou. Tá entre uma costela e outra. Eu passei mais de semana com dreno, sem contar nas debilitações que eu tenho até hoje em dia para poder trabalhar mesmo. Eu tenho dificuldade de trabalhar, tenho cansaço recorrente, sofro com problema, minha ansiedade voltou a atacar pior. Eu espero que a justiça seja feita. O que eu mais espero é isso, que ele tenha que pagar do jeito que a justiça determinar, né? O que eu sinto não nesse momento, como há muito tempo, é uma dor que não sai, moça. Independente, eu não sou mais a mesma pessoa, não. Meu coração mudou muito, minha mente mudou muito. Eu não sou mais um menino sorridente que todo mundo via. Eu não consigo mais brincar com todo mundo. Eu vivo sério, qualquer coisa me estressa. Eu não sou mais a mesma pessoa, moça. Isso tudo me mudou. Isso tudo revolta o coração da gente. É dolorido, né, ouvir o depoimento do Gustavo, o depoimento da Leidjane. Na sequência, né, dos depoimentos em juízo do Gustavo e da Leidjane nessa ordem, o Albino foi ouvido. O depoimento dele começou por volta das 9h40, durou apenas 3 minutos, porque ele se furtou, ele se utilizou do direito de permanecer calado em júri, mas esses 3 minutos foi apenas para o promotor, né, confirmar as qualificações dele, né, confirmar o nome, se ele tinha ciência pelo crime que ele estava respondendo, e ele apenas disse que tinha ciência do crime e confessou que teria realmente matado a Vanessa e teria atentado contra a vida da Leidjane e do Gustavo. Todo o depoimento dele durou 3 minutos, ele disse que não responderia mais perguntas e assim foi feito, acatado pelo juiz Yuli Rother, ou melhor, pelo promotor Antônio Vilas Boas, que não fez mais perguntas, respeitou o direito dele. Nesse momento, o júri deu uma pausa. Agora há pouco, quem estava, né, na fase de debates foi o promotor Antônio Vilas Boas, que daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes do que o promotor trouxe para o júri, porque tudo que o promotor disser e trouxer aqui diante dos 7 jurados, né, que acompanham tudo atentamente, tudo que ele disser é o que vai contar, né? É isso aí que
E 7 jurados vão levar em consideração. Daqui a pouco eu volto, Wilson, para atualizar. A gente vai buscar, né, mais informações, porque o júri deu uma pausa agora, mas daqui a pouco a gente volta para atualizar como anda o 5º júri do Albino dos Santos, o maior serial killer de Alagoas, que está sendo julgado hoje por 2 tentativas de homicídio e um homicídio, o da Tâmara Vanessa. Até já. Nós vamos agora voltar a falar sobre o 5º julgamento do serial killer que acontece hoje. E ele está sentado no banco dos réus pela 5ª vez, agora dessa vez pela morte de Tâmara Vanessa dos Santos e também pela tentativa de homicídio contra um homem e uma mulher. Tudo isso em junho de 2024, aqui no bairro da Ponta Grossa. Eu vou voltar ao Fórum do Barro Duro com a repórter Mônica Hermílio ao vivo, para a gente saber todos os detalhes e o avanço, inclusive, dessa audiência agora do júri que está acontecendo. Mônica, nesse exato momento, continua o júri, voltou, houve um intervalo do almoço, enfim, como é que está a situação agora? Nos atualize. Oi, Wilson, boa tarde mais uma vez. Esse júri, ele está sendo um pouco mais rápido, né? Naquela nossa última entrada, já estavam na fase de debates. Primeiro falou, né, debateu o promotor de justiça, Antônio Vilas Boas, né, que defende a condenação, mais uma condenação do Albino. A gente vai relembrar alguns momentos, né, desse debate do promotor, que já vai, né, na sua quinta atuação, que esse é o 5º júri, que o Albino figura como réu. O promotor disse aos senhores que estavam diante de um psicopata e que isso não significa que ele seja um doente mental, porque a defesa ainda vem defendendo, batendo na tecla de que ele tem problemas mentais. O promotor disse que no primeiro julgamento ele tentou entrar numa conversa, né, de que agia em favor, né, amando do arcanjo Miguel e usa isso até hoje. Até hoje ele sustenta essa tese, essa informação de que ouvia vozes, que era o arcanjo Miguel que mandava que ele praticasse todas essas mortes. Ele também disse que o Albino responde pelos homicídios, né? A gente sabe que, como já é o 5º júri que ele figura como réu, e cada júri desse, né, aconteceu numa vara diferente. Então, ele responde por homicídios nas 7ª, 8ª e 9ª varas. Ainda existem outros júris para acontecer, porque ao todo são 18 homicídios atribuídos ao Albino. O promotor, na sua fala, ainda ressaltou a frieza e premeditação do réu, que cometia os crimes e conseguia não ser visto, sendo apenas identificado por conta do crime de um adolescente. Fica a partir daí que ele, todo esse caso veio à tona, né? E que, a partir desse caso, que desvendou os demais. O promotor ainda relembrou as pastas encontradas no computador do Albino com a lista, né, das vítimas que ele já tinha matado, possíveis vítimas que ele queria matar, fotos e também informações dessas vítimas que eram classificadas nessas pastas como mortes especiais e também odiadas do Instagram. O promotor de justiça, Antônio Vilas Boas, mostrou também imagens, né, que foram retiradas do celular do réu, mostrou aos júris, né, aos 7 jurados que atentamente prestaram atenção em todos esses detalhes. Inclusive, ele mostra o réu com selfies nos cemitérios, né, onde as vítimas eram enterradas. Como a gente sabe, a prática dele, né, depois que ele praticava aquele crime, ele fazia prints, né, das reportagens que saíam, ele acompanhava todo o noticiário no outro dia, guardava todas essas informações e ia nos túmulos e fazia selfies, né? Uma forma como se fosse um troféu depois de todas essas mortes. Nós conversamos com o promotor de justiça Antônio Vilas Boas, que falou, né, acredita em mais uma condenação do Albino, que vai em seu 5º júri popular. Vamos ouvi-lo. O Ministério Público vem adotando, né, a mesma linha, né, dos julgamentos anteriores, né? E nessa mesma vala de entendimento, pugnando, portanto, pela condenação dele, né, pelo feminicídio, posto que o crime foi cometido contra uma mulher por esta condição da vítima ser mulher, né, por ver na mulher, né, uma situação inferior à situação dele, tratando-a com menoscabo, com desprezo. Então, é isso que é uma característica do feminicídio, né? E espera ao cabo de que, efetivamente, mais uma vez, a nossa sociedade dê uma resposta eficiente e eficaz, condenando.
Doutor Antônio, em um júri anterior, o senhor tinha afirmado categoricamente que não faria mais, não figuraria mais como promotor de casos do albino. O que é que mudou para o senhor continuar na promotoria pedindo pela condenação dele? De fato, foi no segundo júri, eu prometera naquela oportunidade que eu não faria mais um julgamento do albino. Mas devido à dificuldade dentro do quadro funcional, de se encontrar um promotor que pudesse me substituir, pela demanda dos outros colegas, continuei nesses julgamentos e irei até o último julgamento. Mas foi pela dificuldade de conseguir colegas dentro do nosso exíguo quadro funcional, de um colega para que pudesse realizar esse julgamento. O senhor acredita que ele deve acumular mais quantos anos de pena nesse julgamento? Olha, eu não costumo fazer cálculos, não. Eu procuro desenvolver o meu trabalho, entendeu? Dentro daquilo que eu acredito. A dosimetria de pena eu deixo a cargo do juiz. Mas, somando-se todas as penas, em 4 processos que ele já foi condenado, e mais esse, e em outro também que nós faremos, além de outros processos que tramitam nas outras 2 varas do júri, que ao cabo, mesmo somando-se essas penas, e com a progressão de regime, quero crer que mais de 30 anos ele deverá cumprir em regime totalmente fechado. Durante o debate da promotoria, Wilson, o promotor Antônio Vilas Boas também classificou o albino como sádico, já que, como eu coloquei agora há pouco, ele matava as pessoas, No outro dia, printava as reportagens e também fazia selfies em frente aos túmulos. E classificou ele também como um assassino pervertido sexual. Na sequência do debate, primeiro foi a promotoria, depois o advogado de defesa, que é o doutor Gilberto Luna. Durante o debate, agora há pouco, na fase dos debates, o advogado de defesa pediu a anulação. Ele está defendendo a anulação do júri, alegando a necessidade de uma nova avaliação, de uma nova junta médica, para avaliar, porque ele continua insistindo na tese de que o albino tem problemas mentais, que ele não tem capacidade de responder por si mesmo. Inclusive, ele falou que o laudo que foi emitido, logo quando todos os casos apareceram, que o laudo que foi emitido pelo psiquiatra que o avaliou, ele alegou que o psiquiatra teria agido no calor da emoção, pela emoção, a comoção de todos os casos que foram aparecendo, e que esse laudo não conversaria com a verdade, Por isso ele está insistindo em pedir a anulação. Mas o juiz não acatou, o júri segue, inclusive nesse momento o júri está paralisado, porque o Conselho de Sentença já se reuniu para que, em instantes, o juiz Yuli Reuter possa proferir a sentença. Inclusive, vou chamar a atenção para uma das falas do advogado de defesa, que ele, durante o discurso dele, ele afirmou que a religião das vítimas, que é o candomblé, não era religião. Ele trouxe isso à tona e afirmou categoricamente que a religião das vítimas, que é o candomblé, que é a religião que as vítimas professam, não era religião, era apenas uma filosofia, uma tentativa, ainda não se sabe, e que tentativa era essa dele trazer essa questão da religiosidade para esse debate da defesa. Vamos ouvir agora, eu conversei agora há pouco também com o advogado de defesa, o Gilberto Luna, em que ele é enfático dizendo que continua defendendo a tese de que o cliente dele, o Albino dos Santos, acusado de matar 18 pessoas, não é criminoso, é apenas um louco. Vamos ouvi-lo. A minha defesa será a mesma que eu tenho usado nos outros júris, nos outros 4 que aconteceram. Pedir a absolvição do acusado Albino pela falta de capacidade mental dele. Ele é uma pessoa que não tem capacidade mental para entender o que fez. Ele é uma pessoa inimputável perante a lei. Depois que você ouviu do promotor, que você ouviu tudo que ele fala dele, as coisas corroboram esse entendimento que ele é completamente doido. E essa é a tese que eu ainda manterei, porque eu não tenho outra tese a fazer, até porque ele confessou o crime e disse que o fez mandado por um espírito chamado Arcanjo Miguel. Eu vou defender que isso é loucura da cabeça dele, por isso eu defenderei a inocência dele por falta de capacidade mental. É a única tese que eu tenho.
Por mais que nos 4 júris anteriores, né, não se tenha levado isso em consideração e tenha realmente colocado ele como uma pessoa perversa, o senhor continua nessa linha de defesa? É porque não existe um outro caminho que eu possa seguir pelo fato que os crimes foram comprovados e que só pode partir de uma cabeça doente, de um ser doentio. Não é um ser mau, é um ser doente que faz as coisas sem ter entendimento de que está fazendo certo ou errado. Vou manter a tese de incapacidade mental do acusado Albino. Esse é o 5º júri que o Albino participa, que o Albino figura como réu, né? Dessa vez pela morte da Tâmara Vanessa, no dia 8 de junho de 2024, e da tentativa de homicídio, né, da mãe de santo Lady Jane, mãe Peu, e também do companheiro da Tâmara, o José Gustavo. Vamos fazer rapidinho aqui, né, uma retrospectiva da linha do tempo, né, de todos os júris em que ele figurou como réu, que ele já foi condenado. O primeiro júri aconteceu no dia 11 de abril de 2025, ele foi condenado a mais de 37 anos pela morte do barbeiro Emerson Wagner da Silva e a tentativa de homicídio contra um outro jovem. O segundo júri aconteceu, Wilson, no dia 6 de junho de 2025. Ele foi condenado a 24 anos de prisão pela morte de Luiz e Gibson Vieira de Melo. O terceiro júri, dia 30 de julho de 2025, ele foi condenado a 24 anos de prisão por matar Ana Clara no bairro do Vergel. E o quarto júri, né, aconteceu no dia 4 de setembro de 2025 e o Albino foi condenado a 14 anos de prisão por tentativa de homicídio contra Alan Vitor dos Santos Soares, também no bairro do Vergel. Somando essas penas, e se ele for condenado hoje, já ultrapassa mais de 100 anos. A gente continua acompanhando o caso, né, esse 5º júri do caso do Albino dos Santos, que é considerado o maior serial killer de Alagoas. A gente continua até o desfecho, né, porque o Conselho de Sentença já se reuniu e dentro de instantes o juiz Yuli Rother pode proferir a sentença. Wilson, voltamos com você. Deixa eu ir direto aqui com a Mônica, lá direto do Fórum do Barro Duro, porque a sentença de Albino dos Santos vai ser proferida a partir de agora e a Mônica está ao vivo nesse exato momento. Vamos lá, vamos ouvir. Wilson, nesse momento o juiz Yuli Rother está passando algumas instruções para o Albino, que já está aqui aguardando para ouvir a sentença, está na expectativa, né? Ele está passando também algumas instruções para o júri. A gente não vai mostrar nenhuma imagem do Albino, né, por pedido dele, que foi acatado pelo juiz Yuli Rother, que é o juiz desse 5º julgamento, né, que define se o Albino dos Santos vai ser condenado ou não pela morte de Tâmara Vanessa e pela tentativa de homicídio da Lady Jane, que era mãe de santo da Tâmara Vanessa, e também do José Gustavo, marido da Tâmara Vanessa. O juiz começaria a proferir, mas ele deu uma pausa. Vou fazer o seguinte, Wilson, eu vou devolver para você. Daqui a pouco a gente volta com o resultado desse júri. Até já. Vamos direto agora ao fórum agora que o juiz vai proferir, então, agora a sentença. O Yuli Rother vai trazer as informações ao vivo na Velocidade da Notícia. É você, Mônica. Pois é, hoje foi muito rápido, né? O juiz proferiu a sentença muito rápido, mas aí já deu tempo de vir conversar com a gente. Vou conversar agora com o juiz Yuli Rother. 27 anos de prisão, foi essa a sentença? E um mês, sim, para esse fato, né? Aqui que nós tivemos um crime de homicídio em concurso formal com outros 2. Esse é o 5º júri, não é, que ele figura como réu, a 5ª condenação. Ainda existem outras na sua vara? Em novembro vai ter mais um julgamento. O senhor acredita que nas próximas também ele deva ser condenado? Mediante tudo que a gente vem assistindo? Eu sou imparcial. Quem julga são os jurados. Okay. Mas o senhor ficou satisfeito com o trabalho realizado tanto pela defesa quanto pela promotoria hoje? Sim, o trabalho foi realizado, cada um apresentou a sua tese e os jurados julgaram. Obrigado pelas informações, bom trabalho para o senhor. Portanto, está aí, 27 anos e um mês. Foi condenado o Albino dos Santos pela morte da Tâmara Vanessa, né, no dia 8 de junho de 2024, e também pela tentativa de homicídio da Lady Jane e do José Gustavo. Né? A Lady Jane, que é a mãe de era a mãe de santo da Vanessa, é mãe de santo, mãe Peu, e também o José Gustavo, que era o marido
da Tâmara Vanessa, né? Os três estavam voltando, eles estavam preparando uma celebração da casa onde eles professam a fé deles, né? Do candomblé, que é a religião que eles seguem. Eles estavam preparando uma festa, estavam voltando para casa para preparar uma refeição quando foram abordados e atacados pelo Albino, né? Que já foi efetuando os disparos esses que mataram a Tâmara e deixaram a Lady Jane, né, durante 9 dias internada, 5 dias, inclusive, sem enxergar. O José Gustavo até hoje tem uma bala alojada entre as costelas e, claro, né, todo o trauma vivido desse momento, de perderem a Tâmara Vanessa e de seguirem agora sem ela e com todos esses traumas, com a lembrança desse momento. A gente continua, inclusive, Wilson, acompanhando, porque em novembro o Albino dos Santos deve passar por mais um júri. Ele deve ser julgado por mais um homicídio, né? Porque ao todo são 18 homicídios que são atribuídos a ele. Voltamos com você.